As mulheres de conforto são um tema que gera bastante controvérsia até hoje entre o Japão e o resto dos países da Ásia. E com o quadrinho Grama chegando ao Brasil, eu achei interessante falar sobre esse assunto. Esse vídeo tem um foco exclusivo nas mulheres de conforto coreanas. Acredito que todas as vítimas desse barbarismo mereçam atenção aos detalhes, simplesmente falar delas en passant seria uma falta de respeito com o sofrimento. Então, sem mais delongas, vamos falar das mulheres de conforto coreanas. Não é incomum que a guerra leve os seres humanos ao seu pior. E não raro, exércitos praticam estupros em larga escala. Mas poucos casos na história contemporânea tiveram tamanha crueldade e violações quanto o das mulheres de conforto. O número total de vítimas varia ao redor de 200 mil, embora seja possível que os números fossem muito maiores. Apesar de mulheres chinesas, filipinas, manchu, indonésias, malaias, vietnamitas, tailandesas, birmãs, timorenses, eurasianas e holandesas, além das próprias japonesas terem sido vítimas, as coreanas compuseram cerca de 80% do total de pessoas escravizadas por esse sistema brutal. E esse número, no entanto, é disputado pelo historiador Hayashi Hirofumi, que argumenta que o número de coreanas nunca passou de 50% do total, e que na maior parte da guerra eram as chinesas as vítimas mais numerosas. O termo mulheres de conforto militar é um eufemismo para as mulheres e garotas forçadamente convocadas para servir como prostitutas ou escravas sexuais do exército imperial japonês. Esse termo foi criado com o objetivo de obscurecer a terrível realidade por trás dessa operação. É claro que esse termo é uma piada de mau gosto, e seria muito mais correto usar o termo conforme proposto pela Associação Antiprostituição. Abre aspas. Profissionais e escravas sexuais militarmente forçadas. Fecha aspas. E o que consistia o processo das mulheres de conforto? Ele consistia no estupro institucionalizado, coletivo e sistemático das mulheres coreanas pelos soldados japoneses. Elas eram tratadas como seres descartáveis, e como dito por uma testemunha direta, o médico Aso Tetsuo, abre aspas, as mulheres coreanas eram usadas e descartadas como se fossem munições femininas, e geralmente eram classificadas como vasos sanitários públicos. Fecha aspas. Pesquisas mostram que esse sistema foi usado pelas Forças Armadas Imperiais na Guerra Russo-Japonesa e na invasão da Sibéria em 1918, no contexto da Guerra Civil Russa. Inicialmente, a vasta maioria das mulheres eram prostitutas japonesas. Elas eram gerenciadas por militares, mas também por traficantes de seres humanos e cafetões. Nos anos 20, como parte da política japonesa de colonização da Coreia, o exército imperial começou a mobilizar mulheres coreanas como trabalhadoras braçais e prostitutas. Segundo o historiador Yoshimi Yoshiaki, a primeira estação de conforto foi criada em Xangai, na China, em 1931, pela Marinha Imperial Japonesa. Já em 1932, havia um total de 17 instalações na cidade. Segundo os relatos do comandante-em-chefe do Exército Expedicionário Japonês na China, Okamura Yasuji, um incidente em 1932 no qual um soldado imperial estuprou uma chinesa levou essa força a copiar o modelo criado pela Marinha. As estações então foram estabelecidas como meio de controlar esse comportamento das tropas. Esse processo foi expandido com a invasão da Manchúria em 1931, e já em 1932 foi ficando cada vez mais institucionalizado no exército. A ideia é que essas mulheres ajudariam com o espírito de luta e com as frustrações do combate e ostensivamente preveniriam os soldados de estuprarem as garotas locais. A desculpa oficial era que o exército japonês na verdade foi bonzinho, que salvava garotas locais de serem estupradas por soldados sedentos, as substituindo por prostitutas que seriam compensadas pelo trabalho. Na realidade, as mulheres de conforto até serviam a esse propósito, mas por razões puramente utilitaristas. Uma vez que a propaganda japonesa era que o exército estava salvando os povos da Ásia da colonização ocidental, e ter soldados doidos estuprando as mulheres civis não ajudaria em nada com essa proposta. Há ainda uma terceira vertente, encabeçada pela tese de Kenichi Takagi, que argumenta que o uso de mulheres de conforto era um meio de controlar os países colonizados psicologicamente. A escravização das mulheres coreanas teria nesse caso a função dupla de submetê-las pela degradação e destruição de sua individualidade, ao passo que isso emascularia os impotentes homens coreanos diante de tamanha crueldade. Isso contribuiria fundamentalmente na solidificação e naturalização da dinâmica social criada entre a raça mestre e a escravizada. A desumanização pela escravização sexual institucionalizada
depravava os coreanos de sua própria humanidade, e assim os tornava servos submissos e descartáveis. No começo da Segunda Guerra Mundial, o exército imperial levou muitas prostitutas e garotas japonesas prostituídas pelas próprias famílias, um tema que merece seu próprio vídeo, para os frontes. O problema é que o primeiro grupo costumava ter doenças venéreas e as passava para os soldados, o que era péssimo para a força militar. Foi então que o exército imperial japonês ficou responsável pela criação e administração de diversas estações de conforto, o que incluiu a seleção de mulheres e a construção de instalações. Elas foram introduzidas em quase todos os frontes, das mais remotas ilhas no Pacífico como Guam, passando pelas Filipinas, Indonésia até a vastidão da China, e até mesmo no arquipélago japonês. E não apenas militares, mas médicos também estavam envolvidos. Eles faziam a manutenção e higiene das garotas, buscando principalmente DSTs entre elas. E foi após o estupro de Nanjing de 1937 que esse processo se intensificou de maneira voraz. Foi decidido então que garotas entre 17 e 20 anos de idade seriam recrutadas das famílias pobres do interior da Coreia. Com o tempo, esse processo foi se brutalizando e o sequestro indiscriminado de garotas de até 14 anos se tornou cena comum. Quase todas as coreanas eram enviadas para estações ao fronte no nordeste da China e para tropas estacionadas na Manchúria, do exército Kwantung. Alguns testemunhos e documentos mostram que, em parte, as garotas eram escolhidas pelo seu comportamento rebelde em relação à colonização nipônica. Cada garota era estuprada por cerca de 30 a 40 soldados por dia, e as que não se submetiam ou se deixavam tomar sem resistência eram brutalmente surradas. Segundo Watanabe Kazuku, os soldados eram sempre lembrados de que as mulheres eram sua propriedade coletiva. Elas eram até mesmo colocadas em hierarquias medonhas. Garotas coreanas que vinham de famílias pobres eram enviadas para os soldados de baixa patente, enquanto as europeias, japonesas e coreanas mais atraentes eram enviadas para instalações de oficiais de patente mais alta. As instalações oficiais, obviamente, eram muito mais sofisticadas, com água encanada, sabonete, alimentação em dia, enquanto as pobres garotas que iam para os soldados de baixa patente ficavam muitas vezes em tendas improvisadas. E essa situação das garotas ficou ainda mais explícito no caso da coreana Kim Sung-ok, de 22 anos, que era a mais bela das garotas em uma instalação do exército Kwantung. Por causa disso, ela se tornou, abre aspas, propriedade pessoal, fecha aspas, de um comandante japonês, um cara de quase 60 anos. Ela poderia servir apenas esse oficial e não era permitida chegar perto de nenhum outro homem. Por causa de uma gravidez, ela foi transferida para outra estação, onde novamente se tornou propriedade pessoal do oficial sênior. E se esse barbarismo não fosse suficiente, ao que a derrota japonesa se aproximava, os líderes de vilas eram obrigados a enviar garotas para participar de importantes atividades do exército imperial, como era a desculpa oficial. Essas garotas eram então forçadas a abandonar sua própria nacionalidade, serem chamadas por nomes japoneses e proibidas até mesmo de falar coreano. Ao final da guerra, muitas das sobreviventes da escravidão foram deixadas para trás, enquanto o exército imperial recuava. A maioria delas jamais conseguiu superar o trauma. Outras ainda tiveram um destino ainda mais cruel e foram massacradas, como o caso das garotas levadas a uma trincheira sob o pretexto de serem protegidas por um bombardeio, para então serem assassinadas com metralhadoras e granadas enterradas ali mesmo. Tudo isso porque o exército japonês mantinha uma operação das mulheres de conforto ultra secreta. A confidencialidade permeou toda a implantação da operação. Havia intenções reais no governo e nas forças armadas de apagar dos arquivos uma vez que a guerra tivesse sido vencida. Isso se mostra também na categorização oficial de todos os documentos relacionados às mulheres de conforto como ultra secretos. Além disso, o exército fazia o recrutamento cuidadosamente, evitando ao máximo que a real natureza das estações de conforto fosse exposta aos coreanos. Por último, outra evidência clara da busca por manter a operação incógnita foi a gestão sorrateira com que os japoneses lidaram com as estações de conforto. Por exemplo, todas elas requisitavam que forasteiros dessem razões antes de poderem entrar. As garotas também não poderiam sair de jeito nenhum. Ao final do conflito, quando a derrota japonesa se aproximava, o exército começou a tomar medidas ativas para silenciá-las. Algumas foram enviadas para cavernas e então metralhadas, outras foram colocadas em cômodos apertados e mortas com gases venenosos, e outras ainda mais infelizes eram jogadas dentro de poços de água para então serem mortas com granadas. E houveram até mesmo casos de garotas enterradas vivas. Até mesmo depois da rendição oficial do Japão, as garotas continuavam a ser assassinadas.
como foi o caso de uma estação inteira junto de 3 vilas próximas na China, que foram completamente liquidadas até mesmo com o uso de lança-chamas para a destruição dos corpos. Tudo isso com o objetivo de diminuir o número de provas nos futuros julgamentos dos criminosos de guerra japoneses e também para que o povo no arquipélago nipônico não ficasse enojado com o que o exército havia feito no continente e ficasse ao lado deles no futuro. E não deixa de ser curioso como que no século XX parece que os seres humanos finalmente chegam à conclusão de que o estupro ou o genocídio são errados, afinal de contas. Dado que praticamente todo o governo desde então tem tentado ativamente esconder ou negar com toda a veemência possível qualquer envolvimento com esse tipo de coisa. Se pensarmos em gente como Alexandre, Gengis Khan, ou até mesmo Júlio César, nenhum desses caras ficava por aí tentando esconder os assassinatos e os genocídios que fazia. O que me leva a uma conclusão de que esses criminosos contemporâneos são ainda mais malignos que o grupo que eu acabei de falar. Porque mesmo sabendo que o que faziam era definitivamente errado, e fazendo tanto esforço para esconder e negar, eles ainda assim o fizeram. Mas deixando minhas divagações de lado, a história de uma das vítimas é particularmente cruel. E agora abro aspas para Kim Hak-soo. Quando eu tinha 17 anos de idade, os soldados japoneses chegaram em um caminhão, nos surraram e nos arrastaram para a parte de trás. Me disseram que se eu fosse convocada, poderia ganhar muito dinheiro na indústria têxtil e que aquilo também era a ordem do imperador. Fui levada para a China para servir como uma mulher de conforto para os soldados japoneses nas bases militares. Eu fui estuprada no primeiro dia até chorar, e isso não parou pelos próximos 3 meses. Quando ela resistia, apanhava e sofria com ameaças, que caso continuasse assim e não obedecesse aos japoneses, ela seria assassinada. Estupros brutais sempre seguiam os atos de resistência. Junto de outras 4 meninas coreanas de idades entre 17 e 22 anos, elas eram, abre aspas, usadas como ferramentas de higiene para satisfazer as necessidades sexuais dos soldados japoneses. Fecha aspas. Elas tinham de satisfazer os soldados todos os dias em quartos espremidos, separados apenas por uma cortina de pano. A sua alimentação era composta basicamente de arroz. Usavam a roupa que pudessem conseguir e tinham de fazer inspeções sanitárias uma vez por semana. Dada essa exploração brutal, Kim tentou fugir 3 vezes, e em 2 delas ela foi capturada e linchada pelos soldados, até que conseguiu fugir na 3ª vez com a ajuda de um comerciante coreano que se casaria com ela. Outro caso particularmente perturbador foi o de uma garota do ensino médio, que por ter feito um ato de desrespeito ao Japão, foi levada pela polícia, torturada e estuprada. Quando ela recobrou a consciência, descobriu que estava em um bordel no Japão e pelos próximos 6 anos foi forçada a fazer sexo com soldados japoneses. Bem, gente, é isso. Se você gostou, dá um like, aperta o sininho para não perder os vídeos, se inscreve no canal para sempre receber atualizações e tchau!